Olá, eu sou o Reverendo Hélio de Oliveira Silva, professor da matéria homilética no Seminário Presbiteriano Brasil Central, e essa é a nossa aula de número 3. Eu quero falar nesse momento sobre a exposição bíblica e as suas vantagens. Então, vamos começar falando um pouco sobre os métodos de pregação. São basicamente três. O primeiro, o método textual, o método tópico e o método expositivo. O método textual, ele na sua forma segue a estrutura das partes de um texto geralmente pequeno. Toma-se um ou no máximo três versos usando suas frases literalmente como títulos principais do sermão ou das argumentações do sermão. Eu coloquei aqui dois exemplos. Ele aparece pequeno na sua tela, mas na apostila que você recebeu fica mais fácil de visualizar. Então você pega João 3,16 e lê o texto, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você constrói o seu sermão simplesmente separando as frases do texto para que cada frase seja um dos argumentos da sua pregação. Vamos sugerir aqui o título, A Realidade da Salvação, e aí você coloca como primeiro ponto, Deus nos amou, ou a sublimidade do amor de Deus. Segundo, Cristo se entregou, o sacrifício de Cristo. E três, o que nele crê não perece, a dádiva da vida eterna. Você simplesmente segue as frases e trabalha aquilo que basicamente as frases falam. Um outro exemplo de João 3,16, você pode falar assim: o tema do sermão é o amor de Deus. O amor de Deus é sublime porque ele nos amou de tal maneira. O amor de Deus é sacrificial porque ele deu o seu filho. E o amor de Deus é salvador para que não pereça todo aquele que nele crê. Estes são exemplos simples de sermões textuais. Um outro exemplo que nós poderíamos citar é 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12, e você dá o tema Torna-te padrão dos fiéis. Então, seja um exemplo na palavra, seja um exemplo no procedimento, seja um exemplo no amor, seja um exemplo na fé, seja um exemplo na pureza. Cada expressão do versículo é um dos argumentos do seu sermão. Esse método é muito vantajoso para pregações em textos pequenos, porque é facilmente desenvolvido e é fácil de ser lembrado. Também é vantajoso quando você é pego de surpresa para fazer um sermão de última hora, pegar um texto pequeno e simplesmente trabalhar em cima das frases num sermão pequeno, curto, é uma saída de mestre nesses momentos assim. Agora, há desvantagens. Nem todas as passagens se prestam a esse tipo de tratamento sem parecerem forçadas, porque alguns versículos, como nós temos nas nossas Bíblias editadas, eles são versículos de transição e nem sempre tem uma mensagem completa. É claro que vários textos da Bíblia têm, mas alguns não se prestam a isso. Eles têm a sua utilidade dentro de um contexto maior, e que essa é a grande vantagem do sermão expositivo, que pode trabalhá-los, inseri-los e usar da sua contribuição dentro de um texto, de um parágrafo, por exemplo, maior. Segundo, corre-se o risco de interpretar o texto fora do contexto e assim ignorar a intenção do autor bíblico. A grande desvantagem do sermão textual é que, como ele visa ser um sermão pequeno, na maioria das vezes, ele tem muita tendência de ignorar a intenção original, e aí a contextualização fica bastante prejudicada, porque em muitos casos ela nem sequer é feita. Apresenta-se o tema, faz-se uma introdução e entra-se direto na argumentação, simplesmente trabalhando as frases do texto. Terceiro, pode facilmente dar lugar a artificialidades e alegorias. Alegoria é dizer que uma coisa significa outra coisa, e era o método mais utilizado, e ainda muitas pessoas utilizam o método alegórico ainda hoje,
A reforma se rebelou, especialmente nas pregações de Calvino, contra a interpretação alegórica, que é algo que vocês vão estudar comigo em História do Pensamento Cristão 1. Um exemplo de alegorização foi um sermão que eu ouvi alguns anos atrás de um desses apóstolos lá do Rio de Janeiro, o Dr. Miguel Ângelo. Ele estava pregando em Jó, capítulo 28, 7 a 11, e aí ele alegorizou as frases do texto. Ele estava falando sobre a vereda da oração. E aí ele citava a frase do texto e dava um outro significado para ela. Essa vereda, ou seja, essa vereda é o caminho da oração no sermão dele. A ave de rapina ignora, o diabo não pode penetrar. Revolve os montes desde as suas raízes, realiza cura total. Ele está pregando sobre oração. Traz à luz o que estava escondido, é fonte de revelação de Deus. Lá no texto é completamente outro o propósito do autor do livro de Jó. No entanto, esse é um modelo, um exemplo de alegorização, e você corre o risco, se você não está preso à intenção original do autor e não tem uma boa pesquisa de contexto literário e histórico dentro da revelação, você pode cair nesse problema. O segundo método que é muito utilizado é o método tópico, que ultimamente tem sido mais chamado de método temático, porque o sermão ele é originado de um tema que é dado e não de um texto que é escolhido. A sua forma resulta de palavras ou ideias contidas no assunto do texto. Eles não resultam de um versículo textual ou de uma passagem, de um parágrafo como o expositivo, mas de um assunto que está dentro da passagem que foi escolhida, e aí você vai trabalhar o tópico, o tema, abordando a partir de um ponto de vista, dentre vários outros que poderiam ser dados ao tema que você quer tratar. Os argumentos eles não procedem da passagem em si, mas das considerações do tópico escolhido em várias outras passagens bíblicas, vistas em conjunto. É muito útil para palestras e estudos doutrinários, aulas de escola dominical, a gente usa muito o método tópico. Também é um auxiliar muito bom quando você, fazendo uma pregação expositiva, precisa sistematizar a sua argumentação. Aqui também eu coloquei dois exemplos de sermão tópico, um baseado em João 3, 16 a 21, três fundamentos da vida cristã: o amor de Deus, verso 16, o julgamento de Deus, verso 18 e 19, e a certeza da vida eterna, verso 18. Como eu sou um pregador expositivo, tem muita influência de exposição bíblica nesse pequeno esboço aqui. Agora, do lado de Gálatas 5, 25, já fica bem claro o que eu quero dizer sobre sermão tópico. Vamos falar sobre a vida no Espírito. Então eu fico imaginando o que eu poderia falar sobre a vida no Espírito. Eu pego a expressão de Gálatas 5:25, vivei no Espírito, e faço uma abordagem temática a essa frase. Então, para viver no Espírito é preciso ser batizado com o Espírito. A argumentação vem lá de 1 Coríntios 12:13 e não de Gálatas 5:25. Para viver no Espírito é preciso andar no Espírito, Gálatas 5,16. O argumento vem lá do verso 16 e não do verso 25. Para viver no Espírito é preciso ser cheio do Espírito Santo, Efésios capítulo 5, verso 18. A argumentação sobre a plenitude, o enchimento do Espírito, vem de Efésios 5 e não de Gálatas 5. É isso que nós queremos dizer quando falamos de um sermão tópico, que muitas vezes as divisões ou a argumentação do sermão não vem do texto que foi lido, mas de uma pesquisa mais abrangente. E às vezes até mesmo da cabeça do pregador, sem respaldo em qualquer um outro texto da Escritura. A sua grande vantagem é oferecer grande mobilidade e valorizar a perspicácia e a criatividade do pregador, lhe dá bastante liberdade de trabalhar o seu sermão. Contudo, primeiro, ele exige um largo conhecimento das doutrinas bíblicas. Se você for um estudante raso, os seus sermões tópicos, embora sejam tópicos, vão ser bastante rasos também. Se você tem um pouco mais de profundidade, você terá um pouco mais de profundidade
na elaboração dos seus sermões. Segundo, ele tende a não valorizar o texto básico, ele é apenas um pretexto para você trabalhar um tema. Quando eu estava no seminário, um colega nosso preparou um sermão sobre a ceia. Depois de ele fazer o sermão todinho pronto, baseado na teologia sistemática do Berkhoff, ele diz: agora eu preciso achar um texto para fazer esse meu sermão caber nele. Ou seja, a argumentação não veio do texto bíblico, mas veio da pesquisa que ele fez, e ele precisava de um texto bíblico só para justificar aquela pesquisa que ele havia feito. Terceiro, pode partir para a espiritualizações do texto, extrair uma lição espiritual do texto sem dar atenção ao verdadeiro sentido da passagem, devido ao excesso de criatividade do pregador. E aí a gente vê muito sermão tópico baseado nesse tipo de criatividade e espiritualização. Um exemplo: Zaqueu desce depressa. Zaqueu vai descer do quê? Vai descer do orgulho, vai descer da arrogância, vai descer da altivez. Ou, quando Lucas 24, 22, 54 fala que Pedro seguia Jesus de longe, então você pode espiritualizar, longe da sua presença, longe do seu amor, longe da sua proteção. Ou seja, esses tópicos não vêm simplesmente do texto, mas vêm de espiritualizações, alegorizações na sua cabeça. É claro que isso pode ser útil, soa bastante pastoral, mas nem sempre é retirado do texto em si, mas da mente imaginosa do pastor. Se ele tiver uma boa doutrina, ele consegue criativamente colocar isso dentro da doutrina. Mas se ele for um reles pregador que só quer impressionar, aí ele vai falar muitos absurdos partindo desse tipo de observação da Escritura. Vamos falar então sobre a exposição bíblica, que é o nosso alvo final. A exposição bíblica, preste atenção nessa definição, essa é a definição de Walter Liefeld no seu livro Exposição do Novo Testamento. É aquela que explica e aplica uma passagem seguindo a estrutura dos parágrafos do texto bíblico, de acordo com a intenção básica do seu autor. Essa é a minha definição, a de Walter Liefeld, e a que vem agora. É pregação que explica a passagem bíblica de uma maneira que leve a igreja a uma aplicação verdadeira e prática da passagem. Duas observações. O básico na exposição bíblica é explicar e aplicar. Não é só explicar o texto, mas é explicar e aplicar o texto bíblico às necessidades, às ansiedades, à vida dos seus ouvintes. Então, ela é aquela que explica e aplica uma passagem seguindo a estrutura dos parágrafos de um texto bíblico. A outra observação que eu faço é que, então, a exposição bíblica ela trabalha comumente com parágrafos. Na maioria dos casos, na maioria das vezes, expor as escrituras é expor um parágrafo das escrituras. No seminário, na matéria de exegese, vocês costumam chamar isso de perícope, que é uma parte de um texto bíblico inteira, completa, que dá para você desenvolver um meio, um início, um meio e um fechamento. Geralmente isso é parágrafo. Então, se você quer aprender a expor as escrituras, comece desde já a aprender a pensar em parágrafos. Parágrafos da escritura. O parágrafo tem uma ideia completa. Quando você muda de parágrafo, você está mudando a ideia, mudando o rumo, mudando o fluxo ou redirecionando o fluxo do texto, seguindo uma nova direção. Quais são as principais características da exposição bíblica? Primeiro, ela trata de uma só passagem básica da Escritura. Você não lê Mateus 20 e Mateus 25 para fazer um sermão. Você ou lê Mateus 20 ou você lê Mateus 25. O objetivo é ensinar um só texto de cada vez, tornando claro e dando condições aos ouvintes de obedecerem com segurança à verdade que neste texto, neste parágrafo escolhido, ela está revelada. A citação de outros textos deverá ser vinculada e subordinada ao texto escolhido. É aquilo que nós chamamos em estudo indutivo de
correlação, e esse é o tema das nossas próximas aulas. Tudo o que você fala está subordinado a esclarecer, a explicar este parágrafo que você escolheu da Escritura, para então aplicá-lo à vida prática das pessoas. Segundo, ela é fiel ao texto, ela tem integridade hermenêutica. A estrutura do sermão expositivo é baseada, procede, nasce e segue a estrutura dada originalmente pelo escritor bíblico. A estrutura do seu sermão deve ser a estrutura do texto bíblico. O esboço do seu sermão sai da estrutura do texto bíblico. Construir um sermão é a mesma coisa que construir uma casa, ou construir um texto é a mesma coisa que construir uma casa. Você tem as vigas, você tem as paredes, você tem o reboco, você tem as janelas, você tem a iluminação. Você tem as classes gramaticais, e as classes gramaticais têm funções diferenciadas dentro de um texto. Você tem o verbo, você tem o sujeito, o substantivo, você tem o adjetivo, você tem o advérbio, você tem o numeral, você tem o artigo, a interjeição. Você tem 10 classes gramaticais na língua portuguesa. Cada uma ela serve a um detalhe dentro do texto, às vezes mais forte, às vezes mais periférico, mas cada um tem a sua função, e o pregador expositivo é aquele que capta as características gramaticais do texto, o seu estilo literário, e o explica, tornando fácil de entender para as pessoas que estão apreciando ou ouvindo o sermão. No caso do sermão expositivo, a passagem bíblica é o mestre e o pregador é o servo. A sua mente, o seu raciocínio, a sua oratória, a sua argumentação, ela serve ao texto que você escolheu para pregar, que nós chamamos de expor. A exposição bíblica leva em conta o gênero literário, se é uma narrativa, se é uma epístola, se são milagres, se são parábolas, se são profecias e etc. Ela leva em conta o propósito original do autor, o que é que ele quis ensinar, e isso é uma pergunta da hermenêutica, da interpretação. A sequência da narrativa, como que os verbos aparecem, quais são as palavras que são repetidas, qual o significado do texto e qual a aplicação que o autor dá para o texto. Por exemplo, quando você lê a parábola do fariseu e do publicano em Lucas 18, o texto já diz imediatamente qual é o propósito. Jesus disse essa parábola para aqueles que confiavam em si mesmos e não eram humildes. E aí ele mostra que justificado é aquele que vem até a presença de Deus em humildade, e não aquele que vem e faz uma oração de si para si mesmo, se autoelogiando na presença de Deus. Todas as partes do sermão, esse é o terceiro ponto, eles são coesos. A pregação expositiva ela tem coesão, porque ela segue as ligações que o próprio texto traz. Todas as partes do sermão, a introdução, a argumentação, a conclusão, as aplicações, elas estão interligadas ao propósito e temas do texto escolhido para expor. É o texto que te dá o tema, não é você que impõe um tema sobre ele. Cada uma conduz a outra e a completa e reforça. Quarto lugar, a pregação expositiva, ela tem movimento e direção. Eu vou ensinar para vocês o que os livros de homilética chamam de exposição linear. Você começa lá no primeiro versículo e termina lá no último que você leu. Existem outras formas de trabalhar o texto. Nós vamos trabalhar principalmente o método indutivo. Agora, existem também exposições que são feitas a partir de uma abordagem dedutiva. Aqui no nosso seminário, quem é muito hábil em fazer sermões dedutivos é o reverendo Marcos Botelho, da Igreja Presbiteriana Jaó. Ele tem muita capacidade nessa área, eu já não me aventuro muito nessa questão. E tenho ensinado, então, o método linear de exposição das Escrituras. Começa lá em cima, termina lá embaixo, no último versículo que foi lido. Então, toda a coesão é baseada nisso. E todo o movimento e direção segue a ordem das palavras, das expressões
no texto bíblico. É claro que haverá textos em que talvez seja necessário você inverter uma ou outra argumentação para facilitar o entendimento. No entanto, isso é muito raro de acontecer e depende muito do que está sendo ensinado e a abordagem que está sendo dada ao texto. Um exemplo interessante disso é você fazer uma exposição em 1 Coríntios 14. Quando você lê o comentário de Calvino de 1 Coríntios 14, ele explica primeiro o versículo 2 e depois o versículo 1. E você pergunta, por que ele faz isso? Aí você vai expor 1 Coríntios 14 e sente a necessidade de avançar um pouco no versículo 2 para esclarecer melhor o versículo 1. Isso acontece às vezes, é muito raro e depende muito de por qual porta você está entrando para explicar um texto bíblico. Normalmente, comumente, o raciocínio da pregação segue o raciocínio do texto e o torna evidente aos ouvintes. Mostra as relações no texto de causa e efeito, as frases principais e as frases subordinadas para encontrar o ensino que está sendo colocado ali. Então, dá-se atenção às comparações, aos contrastes, às repetições de palavras, às expressões diversas de emoção. Por exemplo, quando Paulo escreve em Romanos, capítulo 5, no verso 10, ele diz: Mas agora em Cristo Jesus, Deus se reconciliou com a gente. A expressão agora ali ela é um advérbio de intensidade, de tempo. E isso evoca uma emoção. A justificação não é para depois, a justificação é para agora. E isso evoca de você, pregador, aquele senso de urgência na hora de convocar os ouvintes a tomarem uma decisão de receberem o perdão que Jesus nos dá, oferecido na justificação dos nossos pecados. Em quinto lugar, a pregação expositiva, ou método expositivo, ele tem aplicação. Você não faz exposição bíblica se você não aplicar o texto. Você precisa aplicá-lo. Mostrar aos ouvintes o que o texto te mostrou para facilitar a obediência. O objetivo da aplicação é levar os ouvintes à obediência ao que o texto expôs, à doutrina da palavra que está ali e que precisa ser conhecida e obedecida para que nós vivamos vida agradável a Deus. A aplicação de um sermão expositivo procura não violar o propósito. Toda aplicação ela é feita na mesma direção do propósito do texto bíblico, o significado ou a função do texto em seu contexto original. Por isso, essa ênfase tão grande que nós damos na questão de você entender o propósito do texto bíblico, e você então precisa conhecer bem o texto, precisa conhecer a respeito do contexto cultural, histórico, para posicionar a revelação de Deus ali naquela questão. Tendo dito isso, as perguntas podem ser feitas na próxima aula virtual. Vamos falar um pouco sobre a importância da exposição bíblica. Primeiro, a exposição bíblica, vamos mudar aqui um pouquinho o nosso slide, só para você visualizar isso daí. Então, vamos olhar aqui. Eu vou repassar todas e depois vou explicando. Cria proximidade da revelação e da vontade de Deus. Segundo, ela ensina a palavra no contexto que o Espírito Santo escolheu. Terceiro, ela vai ao encontro das necessidades dos ouvintes da igreja. Ela fixa a atenção no texto bíblico e no seu ensino. Em quarto lugar, ela alimenta a igreja na medida certa, porção por porção. E ela pode servir melhor contra o ensino errado, protegendo a igreja de uma interpretação imprópria das Escrituras. Então ela cria proximidade da revelação e da vontade de Deus. Quanto mais nos ativermos à palavra revelada de Deus, menos suscetíveis seremos ao erro. Essa é uma expressão de Walter Liefeld no seu livro Exposição do Novo Testamento.
Na elaboração de uma exposição bíblica ou de um sermão, é preciso levar em conta a subjetividade do pregador, as limitações da mente humana, os efeitos do pecado sobre os nossos melhores pensamentos. Nós jamais conseguiremos fazer uma abordagem 100% objetiva à palavra. No entanto, nós precisamos submeter a nossa subjetividade àquilo que Deus pretende revelar e falar no texto que nós escolhemos para a pregação. O fato de que nós não conseguimos uma abordagem 100% objetivo, 100% objetiva, não quer dizer que nós não sejamos fiéis ao texto bíblico, mas que nós podemos errar bem menos e estar conscientes das nossas limitações quando trabalhamos com o texto bíblico. Este século que nós estamos vivendo tem sido marcado pelo subjetivismo, que ignora até mesmo o básico na interpretação de um texto. E nós não podemos nos entregar a isso, ao achômetro da teologia. A exposição bíblica é uma forma saudável de minimizar, o máximo que for possível, os efeitos da nossa carnalidade, da nossa queda e da nossa incapacidade de perceber a perfeição da revelação de Deus. Segundo, a exposição bíblica ela é importante porque ela ensina a palavra no contexto que o Espírito Santo escolheu. Você vai explicar o que o Espírito Santo escreveu. Quanto menos você fugir da palavra, menos você vai errar. Quanto mais próximo você ficar da palavra, mais você vai acertar. Pode-se fazer um mau uso das Escrituras no afã de fazer uma aplicação atualizada da palavra. A Bíblia não é um livro mágico em que alguém abre em qualquer página e tira a mensagem de Deus para o seu dia a dia. Ela é um livro de princípios e você então precisa pensar sobre eles, digeri-los, entendê-los, captá-los e aplicá-los à sua própria experiência pessoal. Esses princípios então precisam ser assimilados, eles precisam ser aprendidos porque eles orientarão o caminho do cristão no seu dia a dia. Contudo, seus princípios foram dados por Deus dentro de contextos próprios, históricos, literários, culturais, e nós precisamos conhecê-los para poder tentar entender qual foi a intenção do autor bíblico, que não podem ser ignorados de jeito nenhum. Quando se leva em conta o contexto da inspiração, atesta-se melhor obediência ao Espírito na sua palavra. Terceiro, expor a Escritura de forma prática vai ao encontro das necessidades dos ouvintes da igreja e daqueles que nos ouvirem. É claro que uma mensagem expositiva pode ser exata sem ser pastoralmente funcional. Eu ouvi um sermão uma vez sobre Efésios 1, uma peça de intelectualidade perfeita. Mas quando terminou o sermão, eu fiquei perguntando para que serve? Não tinha nenhuma aplicação. A palavra de Deus é maior do que o sermão, pois a palavra de Deus tem autoridade e poder próprios. Isaías 55:11 diz que ela sempre cumpre o propósito que Deus a designou para ela, muitas vezes apesar de nós, pecadores, pregadores, pecadores. Agora, se você é fiel, você pode ser um instrumento muito mais útil do que alguém que é infiel, e Deus muitas vezes, apesar da sua infidelidade, alcança pessoas. A exposição fiel das Escrituras é o meio mais seguro de suprir as carências dos ouvintes da palavra de Deus. Quarto lugar, a exposição bíblica fixa a atenção no texto bíblico e no seu ensino, e não no pregador. O grande erro de muitos pregadores é querer pregar para ficarem conhecidos, para estabelecer a sua própria autoridade. Enquanto que nós precisamos aprender a pregar para estabelecer a autoridade do texto bíblico, a fim de que as pessoas aprendam a obedecer à palavra de Deus e não a nós, pregadores e pastores de uma igreja local.
O propósito do pregador não é simplesmente suprir as necessidades espirituais de seus ouvintes, mas também equipá-los para que possam pessoalmente buscar e encontrar o genuíno alimento espiritual quando leem a Escritura e estudam a Escritura em casa nas suas devoções particulares e familiares do culto doméstico. Quando eu apresentei esse curso pela primeira vez, eu dei 3 propósitos para ele. Eu disse para os membros da igreja de Uruaçu, há quase 30 anos atrás, que o objetivo era ensinar as pessoas da igreja a pregar, ainda que de forma simples, uma exposição bíblica. Caso você percebesse que não era a sua praia, que não é a sua área, você estava acabando de adquirir um método de estudo bíblico para suas devoções pessoais, para sua leitura bíblica pessoal, e assim você estaria aprendendo a estudar a Bíblia em casa. E isso a pregação expositiva faz. E terceiro, se não te ensinasse a pregar, se não te desse um modelo de estudo bíblico, pelo menos te daria uma compreensão de como os pregadores pregam. Você, a partir do momento em que você fizesse o curso de exposição bíblica, nunca mais você assistiria o sermão do seu pastor do mesmo jeito que tinha assistido antes. Isso tem um perigo, mas também tem uma vantagem. O perigo é de você se tornar cada vez tão crítico que aí você vai ficar só procurando o defeito dos outros, o que acontece com os alunos do seminário depois que adquirem algumas ferramentas e adquirem algumas ferramentas críticas para o trabalho de pesquisa acadêmica. E aí o arriscado é que toda a piedade do primeiro ano se transforma naquela secura chata e irritante que muitas vezes aparece no início do segundo ano, quando o aluno acha que foi redimido da cova da calorice e se tornou então um aluno veterano. E lidar com quem acha que é veterano é um problema sério, porque não gosta de ouvir, gosta de falar e geralmente de criticar. Então, ao crescer nos seus estudos acadêmicos, não deixe que isso esfrie a sua piedade, mas associe o seu crescimento acadêmico com a sua piedade para servir ao Senhor com toda a sua mente e boa vontade. Como eu disse, então, a pregação expositiva ela fixa a atenção da pessoa no texto. E é lindo você ver a igreja aprendendo a prestar atenção no texto bíblico, mais do que simplesmente no pregador. E quando há uma pregação habilidosa, a igreja aprende a ter segurança. O propósito do pregador não é simplesmente suprir as necessidades, mas também equipá-los para que possam pessoalmente buscar e encontrar o genuíno alimento espiritual da palavra. A exposição bíblica mostrará aos ouvintes que a sua fonte de autoridade não é o pregador, mas é a própria palavra que está sendo pregada ali no esforço de fidelidade. A igreja crê que as escrituras são a sua única regra de fé e prática. A melhor maneira de exemplificar e aplicar essa verdade é através da exposição sistemática, programada, contínua das escrituras sagradas. Nós aprendemos exposição bíblica no seminário e depois vamos para a igreja e começamos a fazer exposições bíblicas fracionadas de um texto, de outro, e nós precisamos aprender o valor, a importância e a segurança que a médio prazo a lectio contínua ou a pregação contínua, sistemática das escrituras traz para uma igreja. Nós relegamos a exposição bíblica para o estudo de quarta-feira, do meio de semana, quando menos de 10% da igreja estará presente. E a retiramos do púlpito no domingo à noite, onde nós colocamos, quando somos expositores bíblicos, exposições seletivas que nem sempre seguem uma ordem apropriada. Aprenda, e nós vamos falar um pouco sobre isso mais adiante, a fazer exposições bíblicas sequenciais para o domingo à noite, quando a igreja estará mais cheia, que é a característica dos cultos aqui no Brasil. Quinto, então, perdão, a exposição bíblica ela alimenta a igreja na medida certa, porção por porção. Assim como você almoça todos os dias. Hoje você almoça um pouco,
amanhã você almoça outro pouco, depois outro pouco e assim vai. Se eu te perguntar o que foi que você comeu no dia 15 de setembro de 2019, talvez você nem se lembre, mas você não passou fome naquele dia porque recebeu o alimento na porção apropriada. Assim também são os sermões expositivos. Você talvez não lembre de tudo o que foi ensinado, mas aquilo te alimentou. E uma coisa interessante é que quando você volta àquele texto novamente, depois de alguns anos, aí as pessoas vão te ouvir novamente, eu não tenho problema nenhum com repetição de exposições, elas vão relembrar com muito mais facilidade a estrutura do texto por causa da estrutura do seu sermão. O povo de Deus e os ouvintes e os visitantes aos cultos das igrejas precisam mais do que mensagens banais e superficiais. Eles estão famintos pelo verdadeiro pão. A boa exposição da palavra não busca impressionar os ouvintes com conhecimento e oratória, mas busca alimentá-los com a verdade de Deus, explicando pedaço por pedaço da Escritura e aplicando às pessoas como os escribas e os levitas fizeram naquele dia em que Esdras pregou a palavra em Neemias capítulo 8. Eles davam explicações do texto para que as pessoas entendessem. Então, nosso objetivo na pregação não é impressionar, nosso objetivo é explicar e aplicar com fidelidade a palavra às pessoas. O misticismo mágico que domina os púlpitos de hoje ocultam a palavra dos ouvintes, pois não lhes dá o direito de pensar como o pregador, nem tampouco pensar como Deus pensa nas Escrituras. Sexto, o método expositivo ele pode servir melhor contra o ensino errado, protegendo a igreja de uma interpretação imprópria da Escritura. Ele pode proteger melhor, não quer dizer que protege, porque somos pecadores. Mas é muito mais fácil você errar não sendo fiel na exposição, na explicação de um texto bíblico, de um parágrafo, do que você simplesmente escolher o que pregar livremente na sua mente. Um preparo pobre e superficial do pregador, sua hermenêutica falha, a simples preguiça no estudo, sem contar a distorção deliberada para satisfazer certos desejos do coração ou interesses particulares, acarretam um tremendo prejuízo espiritual para a igreja de Cristo. Muitas igrejas são sujeitas a interpretações imaginosas e inválidas das Escrituras. A espiritualização e a alegoria voltaram a ser tão comuns que chegou mesmo a ser uma praga, diz Walter Liefeld no seu livro Exposição do Novo Testamento. Como resultado de um púlpito fraco e pobre da palavra de Deus, milhares de cristãos estão espiritualizando a Bíblia em sua leitura devocional diária no esforço de tirar uma bênção da passagem para o seu dia a dia. O melhor lugar para combater esse empobrecimento da interpretação bíblica é o púlpito. E a melhor maneira é a exposição bíblica fiel e sistemática das Escrituras. Nós estamos vivendo uma época de reavamento da exposição bíblica, por causa de grandes pregadores que estão na internet, na mídia. E essas pessoas têm vindo para as nossas igrejas reformadas, presbiterianas, calvinistas, à procura daquele sermão que ele ouviu do Hernandes Dias Lopes, do Augusto Nicodemos ou do Paulo Júnior na internet. E aí, quando eles chegam lá na igreja, quem está no púlpito? Eu, você, nós. E se eles não sentirem o cheiro daquilo que eles viram na boa exposição bíblica do Nicodemos, do Hernandes Dias Lopes, do Mauro Meinster, do Daniel Santos Júnior, do Heber Júnior, como é que vai ser, hein? Essa que é a questão. Ninguém te ouve sem ter ouvido antes esses grandes pregadores e outros ruins também, como Silas Malafaia, R.R. Soares e tantos outros mais que são carismáticos por aí. Então você precisa ter profundidade no seu conhecimento e na forma de você expor as Escrituras. Quais são as vantagens da exposição bíblica? Primeira, ela propicia mais confiança de estar ensinando a vontade de Deus. Se você está explicando com fidelidade, isso te dá confiança. A nossa confiança, a nossa ousadia não vem da oratória,
não vem das técnicas de comunicação que nós aprendemos, vem da autoridade inspirada do texto bíblico que nós estamos procurando ensinar para a igreja. É a revelação de Deus diante dos seus olhos que você está expondo para a igreja é que te dá autoridade. Então, se você aborda esse texto de forma apropriada, em submissão, desejando servir ao Senhor, isso te enche de autoridade. Expor a verdade aumenta a confiança e a sensação de autoridade que emerge da palavra. Quem é fiel ao texto é fiel à vontade de Deus, porque ali no texto está escrita, revelada a vontade de Deus para as nossas vidas. Segundo, ela limita o pregador expositor à verdade bíblica. Você vai explicar o que está ali, não vai inventar moda. Minimiza-se o subjetivismo do pregador quando ele está consciente de que o sermão é um veículo para a verdadeira palavra de Deus. Terceiro, ao expor sistematicamente livros inteiros, livro após livro, expõe-se vários assuntos diferentes e não somente os prediletos. Deus nos manda expor todo o desígnio de Deus. E aí você vai ter que trabalhar temas que você não gostaria de trabalhar. Vai expor 1 Coríntios, então você vai ter que falar sobre partidarismo, disciplina, intriga entre os irmãos, brigas legais dentro da igreja, erros doutrinários, casamento, vida sexual dos jovens, tudo isso está lá em 1 Coríntios. E aí você vai ter de tratar daqueles textos que você peca contra eles constantemente, por obediência. Nós somos chamados a pregar a palavra e não só aquilo que a gente gosta dentro da palavra, porque senão estaremos fazendo um cânon dentro do cânon. A exposição bíblica é a melhor forma de se anunciar todo o desígnio de Deus, conforme está escrito em Atos 20 e 27. Paulo disse aos presbíteros de Éfeso, eu ensinei para vocês todo o desígnio de Deus, eu anunciei para vocês todo o desígnio de Deus, toda a palavra. Pois obriga os pregadores a tratarem dos assuntos da palavra e não somente de excentricidades pessoais e predileções, e na ordem em que aparece na palavra. Certa vez eu vi que tinha alguns jovens que não queriam trabalhar e ficavam atrapalhando o secretário da igreja a trabalhar. Então eu falei assim, como é que eu vou resolver esse problema? Porque falar lá para eles não irem não vai dar certo. Então eu resolvi expor 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses na igreja. De repente eu chego lá naquele texto, quem não quer trabalhar, que também não coma. Aí eu fiz a aplicação. E esse texto fala desses irmãos que ficam o dia inteiro à toa na secretaria da igreja atrapalhando o nosso secretário a trabalhar. Vai trabalhar. E aí eu pensei que quando chegasse lá na porta da igreja, os 3 jovens que ficavam lá atrapalhando o secretário da igreja a trabalhar o dia inteiro, eu pensei que eles viriam me encher a paciência. Não, eles foram atrás do secretário da igreja e diziam, você dedou a gente pro pastor, né? Não, eu expus o texto intencionalmente, mas na hora em que ele chegou. Fiz vários sermões em 1 Tessalonicenses, até chegar lá em 2 Tessalonicenses e poder tratar disso. E aí, eles foram brigar com a Bíblia e não comigo, porque quem escolheu o momento certo de eu falar sobre aquilo foi o texto. É claro que tem o papel pastoral de escolher qual texto, qual é o melhor para a igreja, e naquela época eu decidi que falaria sobre isso, e juntei vários aspectos e falei, é esse mesmo. Então, quando chegou o momento certo, a palavra certa foi aplicada à situação necessária. Observe também, em quarto lugar, que a própria Bíblia traz a sua aplicação na maioria das vezes. Você não precisa ficar correndo atrás de aplicações. Basta prestar atenção no texto. E, por inferência e por dedução, ou até mesmo por indução, ir até onde o texto quer chegar. Não se tem dificuldades em aplicar a passagem à vida prática dos ouvintes se a função original do texto bíblico foi discernida. A forma como o autor bíblico a aplicou é um indicativo seguro de como você deve aplicá-la hoje à sua igreja, ao seu auditório. Quinto, a estrutura do texto é a base da estrutura do sermão. Então, se você aprende a detectar, a trabalhar, a
exegetizar a estrutura do texto, você já vai encontrar nisso a forma do seu sermão homilético. Então não é que o sermão tem que ter 3 pontos porque o sermão presbiteriano tem 3 pontos. Não é que o sermão tem que ter 4 pontos porque o sermão batista tem 4 pontos. Não é que o sermão pode ter milhares de pontos porque o sermão do pastor da Assembleia de Deus parece que não tem ponto nenhum. É uma citação de texto atrás de outro, geralmente desconecta um do outro. Não. A estrutura do texto te dá a estrutura do sermão. A exegese é a base e o fundamento da homilética expositiva. Cada texto segue padrões redatoriais e de pensamento arquitetados pelo seu autor bíblico, que, se devidamente descobertos ou discernidos, servirão como a base do esboço do sermão. A exegese não é somente uma ferramenta para se cavar o significado e o sentido do texto, mas é a principal ferramenta da construção homilética da exposição bíblica. E às vezes nós dividimos tanto uma da outra. Há um tempo atrás eu corrigi o trabalho de um aluno que ele apresentou uma diagramação muito interessante de um texto de Gálatas que demonstrava claramente que o texto tinha 3 subdivisões. Mas quando ele foi apresentar a exegese, ele apresentou 2. O que ele fez com a terceira, se estava tão claro lá na diagramação que ele havia copiado de um outro autor? Ele fez tudo errado. Ele não seguiu a estrutura do texto. E aí o trabalho dele na época foi reprovado por causa disso. Sexto, pode-se tratar de assuntos delicados sem que o pregador seja inoportuno, que é aquela história que eu contei. Se as escrituras são expostas em sequência, a tensão causada por esses assuntos ficará diminuída e a autoridade da palavra na igreja local será resguardada. Uma vez eu anunciei para a igreja que iria fazer 3 sermões sobre disciplina. E fiz. Quando eu terminei o terceiro sermão sobre disciplina, no terceiro domingo, fez um silêncio de cemitério na igreja. A impressão que eu tive é que a igreja ficou esperando eu anunciar quem ia ser disciplinado na igreja. Por quê? Porque geralmente nós só falamos sobre disciplina quando uma disciplina vai ser aplicada. Assim como a gente só fala em Natal, na época do Natal, ou só se fala de mães no dia das mães, ou só se fala de pais no dia dos pais. E isso é um equívoco que nós pastores, precisamos corrigir na igreja. Nós precisamos parar de simplesmente ligar um assunto com um problema e expor todo o desígnio de Deus para que a igreja seja doutrinada, não com base em casuísmos dentro da vida eclesiástica ou religiosa, mas intencionalmente, sistematicamente, para alcançar o coração das pessoas. Quem não expõe a palavra enfrenta problemas sérios. Dr. Russell Shedd, ele diz: subjetividade, dá larga margem para suas ideias próprias. Segundo, a pregação se torna leite adulterado em vez do genuíno leite espiritual de 1 Pedro 2. Impõe limitações à mente, pois o pregador ensina o que pensa e gosta e não necessariamente a palavra de Deus. Os efeitos do pecado ficam evidentes na própria mensagem, provocando ignorância da mensagem real da palavra, introduzindo erro na vida da igreja. Você vê isso muito nos chamados sermões de carapuça. A pessoa ficou com raiva por causa de... o pregador, ficou com raiva por causa de algum assunto no qual ele foi perdedor, então ele leva a desforra para o púlpito aqueles sermões de indireta, de carapuça, que mostram muito mais a sua ira e o seu desprazer do que a vontade de Deus revelada na Escritura. Aquele que não segue a estrutura do texto, aquele que não expõe a palavra, em quinto lugar, destrói a autoridade da Bíblia, criando atitudes nos ouvintes de confiança mais nos métodos do que na própria palavra. Sexto, passa de longe ou de largo a temas importantes das Escrituras que todos precisam conhecer e obedecer, ainda que não sejam agradáveis aos seus ouvidos. Eu conheci em 1988 2 turistas metodistas que vieram a Goiânia e resolveram visitar o seminário. Eu estava fazendo o segundo ano de seminário naquela época. Uma delas nos disse que ela estava numa igreja desde pequena e nunca o pastor tinha falado sobre a necessidade de arrependimento dos pecados. Era uma moça com mais de 20 anos. 20 anos numa igreja sem ouvir o pastor falar sobre arrependimento dos pecados. Sétimo,
Dificulta o processo de contextualização, pois ignora o contexto original da passagem e a intenção original do autor bíblico. E oitavo, inibe a dimensão pastoral e missionária da igreja, pois foge ao propósito maior da revelação nas Escrituras, que é anunciar todo o desígnio de Deus. Esse é o material que eu queria mostrar para vocês hoje sobre as vantagens da exposição bíblica. E daqui para frente nós vamos começar a entrar na teoria da exposição bíblica e vamos mostrar alguns exemplos para vocês. Eu vou mostrar, eu quero fazer aqui no computador, eu ainda não testei se funciona. Eu quero mostrar como que você, simplesmente usando a tecla Enter e a tecla Espaço do seu computador, você consegue visualizar a estrutura homilética de um texto para exposição bíblica. Fique atento, não perca as aulas, que você vai perceber isso. Deus te abençoe. Até a nossa próxima aula. Até mais.